Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos, hoje com Henrique Medina Carreira, porque vamos falar do Estado Social, vamos fazer o ponto da situação relativamente a uma matéria que está em discussão no país e fazer também um pouco de história para percebermos exatamente como é que chegamos até aqui, não é verdade, Dr. Medina? Exatamente. Como é que nós chegamos até aqui? Vamos lá então, Sr. Doutor. Nós demos o nome ao programa Estado Social, Reforma ou Inclusão. Inclusão. Este tema vai ser tratado em dois programas diferentes. Exatamente para que se possa expor com sossego, com tranquilidade, comentários gráficos que vamos expor daqui a pouco, porque é um tema da maior importância. Eu diria mesmo que em termos sociais, é no Estado Social que se vai decidir o futuro da sociedade portuguesa dentro de meio de anos. E, portanto, é conveniente que as pessoas percebam aquilo que está à sua frente. Este tema é particularmente delicado porque a defesa do Estado Social assenta basicamente na economia e na prudência das políticas sociais. A economia, porque é a economia que produz riqueza para se distribuir. E na prudência das políticas sociais. Porquê que o doutor está a utilizar hoje a palavra prudência? Já lhe direi, é que nós, nos últimos 30 anos, pelo menos, demos uma grande prioridade política ao Estado Social e os aumentos que foram sendo, as verbas que foram sendo todos os anos dedicadas ao Estado Social, acabaram por provocar um aumento da despesa que, com uma economia frágil como aquela que vamos tendo, acabou por criar os problemas que nós hoje temos realmente. Portanto, só a economia não chega. Só se tiver uma economia que cresce 3 e pratica uma política que cresce 5, portanto, a prudência da política orçamental é realmente um elemento grande para a defesa do Estado Social. Mas se nós tivéssemos um crescimento económico de 2%, por exemplo, ele não permitiria, nestes anos que estamos a viver, suportar as despesas sociais que temos? Se essas despesas coubessem nos 2%. É que a economia cresceu nos últimos 30 anos, deixe-me ver, tenho aqui uma nota, cresceu de 80 a 2010, a economia cresceu a 2. E as despesas sociais cresceram 4,3, mais do dobro. Bom, isto naturalmente derivou das políticas orçamentais. Se nos tivéssemos mantido próximo dos 2, ou nos 2 ou abaixo dos 2, o problema não se teria agravado. E isto é bom sublinhar porque vigora hoje muito numa sociedade de conversa, como é aquela que nós vamos alimentando, a ideia dos discursos, da sensibilidade social, da Constituição que garante tudo, e portanto o povo vive iludido com garantias que não são coisa nenhuma. Pensa-se, bom, se for um partido com sensibilidade social, o Estado Social não é posto em causa. Se não houver dinheiro, não há sensibilidade social. A Constituição dá garantias, eram garantias válidas quando nós fazíamos o escudo, são garantias hoje completamente inúteis se nós não tivermos euros para pagar. O debate ideológico entre a esquerda e a direita permite-nos olhar para as funções do Estado, para as funções sociais do Estado, de forma diferente, mesmo em função dos recursos económicos que existem, ou esse debate ideológico também já não cabe hoje em dia? Em Portugal não é o debate ideológico que está em causa. Em Portugal não há ideologia que salve as prestações sociais nos termos em que elas estão. O debate ideológico seria, digamos, válido se dissesse, bom, nós temos isto equilibrado, mas há uma fação que entende que o Estado Social deve ser menor. Neoliberais, como é costume dizer. Hoje o problema não é esse, é que feitas as contas não há dinheiro. Portanto, se há alguém que se mova por razões ideológicas, isso é completamente despreciado, não tem importância nenhuma. O dinheiro não chega. Essa é que é a realidade. Portanto, temos que discutir isto em termos de dinheiro, em termos da evolução do dinheiro, da evolução dos gastos, etc. E por isso, a compreensão do Estado Social, que é, quanto a mim, você lembra-se, programa sim, programa não, eu dizia, bom, nunca mais fazem a reforma do Estado Social, porque era uma das primeiras prioridades da vida política e social portuguesa, atacar o problema do Estado Social. Talvez este governo, pergunto-lhe, Dr. Medina, tenha acreditado que haveria algum crescimento económico que tornasse viável manter as coisas minimamente como elas estavam? Pode ter existido essa crença? Não, só por incompetência. Porque se uma economia cresce a 2 e você tem um Estado a crescer a 4,5, bom,
não vai conseguir mantê-lo. Não é que ninguém faz contas. Por exemplo, em Portugal, põe-se lá o dinheiro, depois vai-se ver onde é que se arranja o dinheiro. E foi assim que criámos os déficits, foi assim que criámos o endividamento, foi assim que criámos a pré-falência do Estado português. E, portanto, é essa a situação que nós nos encontramos. O Estado Social, eu sou um fã, entre aspas, do Estado Social desde há muitos anos. Eu sigo com alguma atenção o Estado Social desde 1990, praticamente. E tenho seguido, portanto, com a evolução dos números em dinheiro, números em pessoas, e por isso tenho uma especial capacidade para olhar para o Estado Social. O Estado Social não existia. Uma afloração muito ténue do Estado Social surgiu com o chanceler Bismarck, com a antecessora da senhora Merkel agora, 1883. Na Alemanha. É interessante dizer isso, porque muitas pessoas, desculpe interrompê-lo, muitas pessoas julgam, porque é essa a informação que tem passado, que o Estado Social, tal como ele existe, tal como o conhecemos, é uma criação do pós-guerra. Mas não, é anterior. No modelo atual é. Mas em 1883 surgiu o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, que ainda existe como SPD. Que é o grande rival do partido da chanceler? Mas naquela altura a rivalidade era muito maior, porque a SPD era muito mais controlado marxisticamente. E por conseguinte, o chanceler Bismarck começou a perceber que eleitoralmente o SPD ganhava terreno, exatamente porque o SPD defendia políticas sociais. E foi por isso que o chanceler Bismarck criou um primeiro Estado Social, entre aspas, com garantias para o desemprego, para a doença e para a velhice. Isso, portanto, em 1883. Bom. E era o sistema como nós temos, descontava-se, e quando ocorria uma destas circunstâncias, a pessoa tinha direito a receber. Bom, este modelo vigorou, é um modelo chamado segurador, porque é como um seguro, há um prémio que a gente paga e depois, se tem necessidade, recebe o valor da indemnização. Depois da guerra, surgiu um inglês, Beveridge, que veio acrescentar mais uma costela, passa a expressão, ao Estado Social, dizendo não, há determinadas circunstâncias em que mesmo que não se tenha pago nada, as pessoas devem ter direito a certas prestações. Foi um economista, segundo estive a ver, um economista reformista britânico, William Henry Beveridge. Beveridge, exato. Portanto, hoje o que existe, e é o modelo do pós-guerra que nós adotámos praticamente com o 25 de Abril, pouco antes, é o modelo que vigora. É seguro, à Bismarck, e outro tipo de direitos à maneira do modelo do Beveridge. Quer dizer, neste modelo do Beveridge é dos impostos gerais que saem os meios para fornecer essas prestações. Por exemplo, há um conjunto de reformados, não sei se hoje são 200 mil, que nunca pagaram nada. São essas prestações muito baixas, 200 e tal euros. São as pensões de sobrevivência? Sim, são pensões, não sei o nome delas, sei que eram 200 e tal mil pessoas aqui há um tempo. Isso é pago pelo orçamento do Estado, não é pago pelas prestações da Segurança Social. Simplesmente, depois da guerra, é que o Estado Social, tal como o conhecemos agora, teve um impulso imenso. Teve um impulso imenso, porque a economia era uma economia muito próspera. Era uma economia industrializada. Outra coisa a que não se liga importância é que o Estado Social é um produto das economias industriais. Nas economias agrícolas não havia Estado Social. Aliás, quando surge o sistema de Bismarck, era porque a Alemanha estava a industrializar-se, nos fins do século XIX. Porque as economias que não são industrializadas não produzem riqueza suficiente, nem criam os problemas que o Estado Social, desemprego em massa, grandes doenças, eram epidemias nas cidades que tinham sido ocupadas pelos operários para trabalhar nas fábricas. Portanto, a indústria criou meios e criou problemas. E, portanto, foi com esses meios que se veio criar o Estado Social para resolver os problemas humanos e sociais que estavam envolvidos. Como a seguir à guerra a economia cresceu a grande ritmo, 5%, 6%, era comum, havia pleno emprego, que havia realmente grande atividade económica, o Estado Social sofreu um grande impulso. Esse impulso... Esse impulso vai perdurar até à década de 70, 80? Não, até agora. Nós estamos a tentar salvar esse impulso do Estado Social quando as condições de base já não existem. Sim, mas o doutor identifica que a partir de 1990, mais ou menos,
começa a haver um período de declínio. Mas esse problema é diferente. Aquilo que eu tentava dizer é que fatores é que deram grande base ao Estado Social numa economia industrial fechada, as economias eram muito pouco abertas e muito prósperas. Vigorava a tal doutrina do Keynes, havia condições para que o keynesianismo fosse aplicável. O pleno emprego, não havia gastos com os desempregados e, pelo contrário, quase todos trabalhavam, as receitas eram bastante grandes. O número de beneficiários era pequeno. Nós, em 1970, tínhamos 250 mil reformados. Sabe quantos temos hoje? Hoje temos 3 milhões para aí? 3 milhões e 700 para aí. 250 mil para 3 milhões e 700. Bom, e com outras consequências, porque... Isso tem muito a ver também com a linha demográfica, não é? Bom, está bem, a demografia do pós-guerra era uma demografia equilibrada, nascia muita gente, portanto havia muitos ativos para ainda poucos passivos. Porque nessa altura, como disse, em Portugal em 70 ainda havia só 250 mil pensionistas. Como o sistema era recente, ainda não havia antiguidade suficiente para as pessoas terem direito. Porque é o seguinte, tudo militava no sentido de, politicamente, e o Estado Social é de grande popularidade na Europa, os partidos políticos incrementavam as prestações sociais, criavam novos benefícios, etc. Para além disso, também havia um grande consenso político, porque o Estado Social, ao contrário do que se pode julgar agora pelas pessoas que falam por aí, não é de origem marxista. É de origem social-democrata. Social-democrata, democrata cristão e socialista. Porque para o Marx isto era... Para o Marx não, porque o Estado Social não é do tempo dele. Mas dos seus discípulos, isto era um instrumento ao serviço da burguesia. O Estado Social tinha sido criado pela burguesia para tirar as vantagens de uma sociedade, enfim, satisfeita e trabalhadora. Por conseguinte, quando se vê hoje os revolucionários do nosso tempo tão defensores do Estado Social, poderá pensar-se que a doutrina que eles perfilham de algum modo tem alguma coisa a ver com o Estado Social. Não. É que hoje toda a gente é pelo Estado Social. Sim, mas os modelos das sociedades socialistas de leste tinham elevados mecanismos de proteção social e de igualitarismo. Sim, mas isso, enfim, era lá na economia planificada. Eles tinham aquilo, era tudo Estado, entrava e saía do Estado. Eles não tinham um Estado Social tal como ele foi desenhado no Ocidente, mas tinham um outro Estado social à luz do sistema político socialista. Era uma lógica completamente diferente. Hoje, de facto, o Estado Social tem uma grande saída, entre aspas, tem uma grande popularidade, como digo, há 20 anos que sigo com muita atenção os problemas do Estado Social. E havia também, digamos, sindicatos, havia um sindicalismo atuante. E o sindicalismo tinha resultados, porque reivindicava e a economia dava dinheiro para satisfazer os sindicatos. Quer dizer, havia um conjunto de fatores favoráveis ao incremento do Estado Social que foram desaparecendo. Hoje a economia é frágil, o desemprego é imenso, os políticos não se entendem, o keynesianismo não funciona, os sindicatos não têm, do ponto de vista dos resultados, a mesma eficácia que tinham. Quer dizer, todo aquele conjunto de circunstâncias e de instrumentos que de certa forma permitiam criar um ambiente económico que muitas vezes não tinha bases reais, bases objetivas. Não tinha bases, porque a economia dava dinheiro. O problema é que essas bases que favoreceram, elas desapareceram. Hoje você tem problemas demográficos gravíssimos, você tem uma economia frágil, tem um desemprego imenso, tem um keynesianismo que não se pode aplicar, não tem eficácia, tem um sindicalismo que protesta, mas sem respostas correspondentes. Eu estava-me a referir às políticas de investimento público, Dr. Medina. Aquilo que o Soutor muitas vezes tem dito aqui nos programas, que remete para o facto de, durante muitos anos, os Estados terem metido dinheiro público na economia, criando e investindo em infraestruturas, nomeadamente infraestruturas rodoviárias, é o caso dos últimos 10 anos, que não foram geradoras de riqueza, riqueza estrutural. Essa foi, digamos, um keynesianismo sem pé. Quer dizer, o keynesianismo nas economias de hoje não funciona, porque o keynesianismo, grosso modo, o que era? O que ele dizia era, quando a economia, digamos, baixava, perdia dinâmica, o Estado devia gastar dinheiro para a economia